né? E vamos fazer Quem um episódio é essa pessoa assim maravilhosa que fantástico, está né? aqui, tá? É uma pessoa assim que eu tenho um carinho. A gente não tá tão próxima ultimamente, mas eu acompanho muito e ela inspirou muito a minha trajetória. Eu não estaria hoje aqui se eu não tivesse ouvido uma coisa dela há anos atrás, né? E eu falo isso para os meus pacientes, vou falar e eu quero que ela fale também. Teve um vídeo dela que me inspirou muito, que foi quando ela falou que vários e vários amigos na nossa trajetória só iam dar o tapinha nas costas quando a gente fosse muito grande. E eu nunca esqueci disso, porque eu tinha muito medo de me expor, de fazer vídeo, de falar, e porque iam me julgar. E ela nem imagina o quanto isso representa na minha vida até hoje, e na vida dos meus pacientes, porque eu falo, gente, esse tapinha nas costas só vai chegar quando vocês forem muito grandes. Essa aprovação de quem está perto, só quando vocês forem muito grandes. Eu tenho certeza que ela nem lembra. E o crescimento disso. dessa Mas pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô falando e não apresento, mas é a Carol Tosta, gente. Ô, gente, ainda tô no purpério, eu vou começar a chorar antes de me apresentar. Mas aí a gente chora junto. Ai, então tá bom, dá engajamento, da emoção, né, gente? É isso. Bem-vinda, Seja Carol. muito, muito bem-vinda. Tô muito feliz mesmo por esse convite. É meu primeiro podcast, gente, então eu tô mais Jura? empolgada. Olha que Juro! Eu sabia disso. Porque me chamaram, só que eu tava grávida ali, aquela coisa, e acabei não indo. Então hoje é meu primeiro podcast com Quer vocês. dizer, estamos tirando a sua virgindade em Não, podcast. Filipão, que tome cuidado. Se cuida, hein? Fazer um trio. Ai, gente, tô muito feliz. Nossa, e agora você falando, eu lembrei desse vídeo, eu lembrei das nossas conversas, mas assim, olha, eu falo que as nossas histórias avivam outras histórias. Quando a gente fala assim e vê, hoje eu vejo a quantas Thalita mudanças. na minha vida, na sua vida, nas nossas. Ai, eu também fico emocionada, porque pra mim foi um vídeo muito importante. Olha E só. eu trago até hoje. Ai, que lindo. Eu lembro quando você chegou para o primeiro treinamento. Entendeu? Quando você chegou lá para o primeiro treinamento. Nossa. Desconfiada. Sim. Não, a Bia falou que resolveu a vida dela. É. A Bia, o que é isso aqui? Bom, eu era a primeira pessoa, né, gente, que eu desconfiava de... Bom, libriana a gente é desconfiado, né? Desconfiada. E eu não fazia terapia, não acreditava nesse negócio. Eu falava, isso é coisa de gente doida, eu não sou doida, por que eu preciso de terapia? Não, Por sua isso que eu preciso terapia era de igual a da Thalita, né? Pé no peito. Coice. Coice. Aí eu falava, desenvolvimento humano, e eu falo, vocês dois fizeram parte da minha história de hoje, onde eu estou. Hoje eu sou casada, mãe do Mateus. Olha, eu posso dar graças a Deus e graças a vocês dois também, que me ajudaram muito, com muitas terapias e muitos cursos de desenvolvimento humano, porque eu falo, quando a gente foca na gente, né, da gente mudar, quando a gente muda, tudo muda. Isso é uma frase que você sempre falou. E eu sempre, normalmente a gente culpa o outro, né? Culpa o outro é isso, é o político, é a mãe, é o pai, Sempre tem uma desculpa, né? É o espírito, é, sei lá, o inimigo. Nunca é a gente, né? E com vocês eu aprendi muito sobre autorresponsabilidade e aprendi que se eu mudasse, as coisas mudavam. E hoje, onde eu vivo, quem eu sou, mudei totalmente para viver tudo que eu tô vivendo, né? E eu tenho Aproveita que você tá nesse embalo e conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sou a Carol Tosta, tenho 37 anos, nasci na freguesia do Ó. Tenho 2 irmãs, minha mãe chama Regina, meu pai o Bigas, o Bigodão. E vim de uma família muito simples, muito humilde. E sempre sonhei em chegar muito alto. E eu também não era ouvida e não era vista quando eu estava ali no meu bairrinho, quando eu não tinha meus seguidores, nem nada. Mas eu falei, já que nesse mundo, quando a gente cresce, a gente aparece, as pessoas escutam, né? Então eu vou crescer. E aí eu criei a hashtag da Freguesia pro Mundo, fui morar fora, morei na Califórnia, morei nos Estados Unidos durante 2 anos. Voltei pro Brasil, porque meu tempo lá deu, aprendi a falar inglês, voltei chique. E aí comecei a trabalhar com internet, porque, né, eu sempre trabalhei como modelo, mas eu gostava de falar, e modelo normalmente você só é cabide, né, e eu sempre fui boca de sacola, gosto de falar em qualquer lugar, e aí eu comecei no Snapchat, antes do Instagram, porque não tinha os stories, né, e aí eu comecei no Snapchat, e na comunidade do Snapchat eu já era bem conhecida. Quando o Instagram, que acho que foi em 2011, lançou os stories, eu que fiz o Instagram de muitas amigas minhas, que hoje são super famosas e tal, porque elas não conheciam essa parte dos stories. Como eu já falava no Snapchat, então eu já tinha facilidade de falar em vídeo. E aí eu fui para os vídeos dos stories do Instagram e as pessoas começaram a me seguir,
Porque eu sempre fui muito... Eu comecei na freguesia do Ó, eu comecei com o que eu tinha. Então, eu era contratada por grandes marcas, mas na freguesia do Ó, onde passava o carro do ovo, era minha mãe gritando no fundo, minha irmã chorando no outro, e eu colocava do mesmo jeito, eu não fazia aquela... Eu era bem da época quando a internet tinha que ser aquela perfeição. Então, que eram as influenciadoras que eram super ricas, que estavam sempre nos melhores lugares, não sei o que. Claro que eu gostaria também, mas eu não tinha. E eu queria chegar lá. Então, eu mostrava e fazia de uma forma engraçada. E as pessoas começavam a se identificar com a realidade. Porque eu estava fazendo uma publi, por exemplo, acho que a minha primeira publi foi de Kerastase. E aí eu gravei e, sem querer, escapou o carro do ovo passando. E eles acharam o máximo. Eles acharam, eu falei, meu Deus, a Kerastase é uma marca tão chique, tão rica, você acha que vai querer 30 ovos, R$10, o negócio passando no fundo? E eles gostaram. E deu super certo. E aí eu percebi que, no começo, óbvio que eu falava, será que se eu mostrar realmente quem eu sou, a menina da freguesia, e que eu vou estar ali batendo com as meninas que estão, né, no Cidade Jardim, tá, não sei o quê. Será que vai dar certo? Mas deu. Deu porque as pessoas gostavam do meu jeito, do jeito que eu falava. Eu já falava maravilhosa, eu inventei vários bordões porque eu gostava de criar palavras das coisas que já existiam. Depois que com a internet maior, assim, eu fui entender que isso era autoralidade. Que aí você cria palavras para as pessoas se aproximarem de você e falar como você. Que isso é uma certa influência. Sim. Aí eu comecei, depois de uns 2, 3 anos, tá? Aí eu comecei a fazer isso com mais que, inclusive, depois que eu conheci vocês. Que aí eu comecei a entender sobre intencionalidade. Que eu não fazia as coisas. Eu fazia muito. Eu lembro que quando eu cheguei para vocês, eu falava, mas eu faço isso porque eu acho legal e tal. E aí eu comecei a aprender sobre intencionalidade, sobre programação neurolinguística, sobre tudo como a gente fala. E aí foi um rompante muito grande na minha vida, porque daí quando você entende e profissionaliza, e você sabe o que você está falando. Não era que eu tinha uma crença que eu falava, não, mas aí eu tô sendo fingida, eu tô fazendo isso. E na verdade era só a intenção que eu queria colocar naquilo que eu estava fazendo, e eu não estava deixando de ser autêntica. Eu estava fazendo, eu sabia que aquilo dava certo, e aí as coisas começaram a, né... Passaram-se anos e anos, eu comecei a querer... Você me corta, tá? Porque senão eu vou ficar falando aqui 14 horas. Fala, mulher, fala. Porque senão... Não, o pessoal tá gostando, eles estão gostando aí. É. Tá? E aí foram anos e anos e eu comecei, sempre trabalhei como influenciadora, relações públicas, organizava muita festa, sempre gostei de festa. E aí eu comecei a levar pessoas para as festas, organizar grandes eventos. Mas ali no fundo, eu sempre desejava ter a minha família. Né? Bati muito cabeça, o Ricardo sabe, conhece bem meu passado. Thalita também. Não vamos falar de ex aqui, porque agora eu sou casada. Você não nega o passado e ponto. Não nego. Mas sabe o que eu acho? Hoje eu paro e penso... Passado é aprendizado eu mesmo. falo, eu não me arrependo de nada do que eu vivi e de nenhum relacionamento que eu passei, porque eu acho que cada um me trouxe hoje a maturidade que eu tenho, né? Eu aprendi muito. Alguns me ensinaram a não ser como, outros me ensinaram a ter mais responsabilidade, tipo, em relação a homem e mulher, a relacionamento, a família, né? Então, hoje eu sou grata por todas as pessoas que passaram na minha vida. Porque é aí que você aprende. Na verdade, a gente não aprende com os acertos, a gente aprende muito mais com os erros, é joelho ralado. Né? Por isso, você agora, mãezona do Mateu, tem que deixar ele ralar o joelho, que tem um monte de mãe que é super protetora. Não, é menino, né? Tem que deixar. Não, tem que deixar, porque não rala o joelho, né, com a mamãe até os 18 anos, né? Depois quando ralar com 19 ou com 30, né? Que tem uns que estão ralando com 30 anos. E não sabe o que faz, não aguenta a dor. Então, a gente está vivendo essa geração de homens enfraquecidos, né? E a responsabilidade é das mães, que querem proteger, que não querem que o filho passe, e você ainda está muito cedo, mas já começa a pensar sobre isso, né? Não, com certeza. De ter um filho forte. Eu vi um vídeo hoje no Insta, né, de um pai perguntando para a menina, né? Ele mostrava as imagens e a menina ia falando se ela conhecia ou não. Então ela começou a mostrar um monte de foto de famosos, Anitta, né? Um monte de gente aí, né? Conhecidos por todos. E a menina não conhecia. Não sei. Aí mostrou a foto do Einstein. Aí mostrou a foto, né, de uma célula, né? E ela explicou o que era aquela célula, que mitocôndria, tal. E ela foi explicando, né? Então ela tinha todo o conhecimento, né, daquilo que é importante para você levar a tua vida, mas não conhecia nada em relação às
vulgaridades da vida aí, né? Aquilo que não te ajuda em nada, não te leva às vezes te leva para um caminho que não é legal, né? E é bem polêmico isso, né? Porque o pai coloca ali, então, pelo menos até, né, os 15, 16, 17 anos, eu estou educando ela para ser uma pessoa melhor. Né? A partir daí ela vai ter pelo menos estrutura para aguentar o sistema, vai ter estrutura para identificar isso serve para mim, aquilo não serve. Né? É bem polêmico, mas é a realidade, porque hoje tem muito lixo.